então agora começar o conteúdo da unidade 3, o qual a gente vai estar estudando tipos de planejamento. E nesse primeiro momento, nessa primeira aula, sobre o planejamento estratégico. Então, existem 3 tipos de planejamento, que também representam níveis, que são o planejamento estratégico, o planejamento tético, que é um planejamento mais funcional, e também, por último, o planejamento operacional. No slide que vocês vão ter acesso, né, na sala do Moodle, há um esquema que mostra justamente em forma de pirâmide como esses níveis, né, estão identificados dentro do planejamento. Então, o nível estratégico, né, são as decisões estratégicas mesmo, né, o qual, segundo Barbalho Almeida, se encarrega das decisões que nortearão os rumos que a unidade de informação irá tomar. E, para tanto, elabora o plano estratégico, indicando as estratégias que serão seguidas em longo prazo. No meio da pirâmide, então, a gente observa aí que há o nível tático do planejamento, que são aquelas decisões táticas, aquelas decisões funcionais, que, segundo também Barbalho Almeida, elaboram um plano e projetos de ação que conduzirão o gestor e a equipe a atingir as estratégias propostas no planejamento estratégico a médio e a curto prazo. Por fim, né, na base dessa pirâmide, há o nível operacional, que se refere às decisões operacionais, né, que a instituição toma. E ela, então, esse nível, ele se responsabiliza por adotar as decisões que implantarão as medidas definidas no plano estratégico e propostas pelos planos de ação, sendo bem detalhado e também com objetivos a curto prazo. Então, é um modelo que foi adaptado por Oliveira. Bem, então, qual a diferença de planejamento e plano, né? O planejamento, então, é o processo que envolve a análise, o estudo e projeções em uma organização ou unidade de informação. Já o plano, ele é um resultado tangível desse processo, em forma de um documento sistematizado, conforme, então, nos sinaliza Borne. É muito importante, então, que o planejamento ele seja formalizado nesse documento e comunicado para os interessados, facilitando a capacitação dos recursos, o acompanhamento das ações e também a avaliação de todo o processo para corrigir eventuais fugas de rota que não estão traçadas, né, quando se planeja. Bem, então, dentro do planejamento estratégico, é o primeiro tipo de planejamento que a gente vai observar. Para uma unidade de informação ser compreendida como uma organização que presta serviços, né, o gestor ele precisa ter conhecimentos gerenciais sobre o contexto em que ela está inserida, bem como identificar pontos fortes e fracos para definir estratégias, que serão executadas por meio, então, de um planejamento. Planejamento, como a gente já viu lá na unidade 1, você já sabe definir. Mas e estratégia? O que ela significa? Né? Então, o termo, né, de origem militar vem do grego estrategos, que foi usado na descrição da arte do general e passou, então, a ser adotado no vocabulário referente às empresas. Né? As empresas adotaram esse vocabulário, inicialmente, então, nos Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas por que será, então, que isso aconteceu? Né? O que a arte do general tem a ver com o meio empresarial? Bem, a estratégia, né, ela se relaciona à ideia de como atingir, ou seja, numa unidade de informação, a partir da missão, dos objetivos propostos, qual o meio, o método ou o caminho que será percorrido, então, para se atingir um objetivo. Por isso, ela é uma ação associada a um ou mais objetivos e metas. Segundo Ansoff, trata-se de um dos vários conjuntos de regras de decisão para orientar o comportamento de uma organização. Ao elaborar as estratégias, a equipe deve procurar alavancar os pontos fortes e neutralizar os pontos fracos da organização, minimizar os pontos fortes e maximizar os pontos fracos dos concorrentes, de acordo com Valladares. Então, realmente são ações tomadas, né, também dentro do militarismo, como a gente observa aí. Juntando os termos, então, planejamento e estratégia, obtemos o planejamento estratégico. Xavenato o define como mais global, projetado a longo prazo, envolvendo então a organização como uma totalidade. Explica que ele se tornou uma importante ferramenta gerencial nas empresas norte-americanas e europeias na década de 1960. As instituições sem fins lucrativos, então, passaram a adotá-lo a partir dos anos 1980. O planejamento estratégico, então, ele corresponde ao processo de desenvolvimento de uma estratégia e possui características distintas do planejamento tradicional, como a exigência, por exemplo, de visões externa e externa da organização.
É um processo administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de interação com os fatores externos, que não são controláveis, e atuando de forma inovadora e diferenciada. É de responsabilidade dos níveis mais altos da empresa e diz respeito à formulação de objetivos quanto à seleção dos cursos de ação, ou, no caso, estratégias, né, a serem seguidos para a sua consolidação. Barbalho e Biraquê também dizem que é o processo utilizado para o estabelecimento de objetivos alinhados com as políticas, com as metas e com princípios, bem como com os fatores de relevância ao meio ambiente organizacional, levando-se em conta o meio externo. Nesse caso, o planejamento estratégico adquire uma função global, se relacionando aos meios interno e externo em que a unidade de informação está inserida. Na mesma linha, então, Oliveira define planejamento estratégico como um conjunto de providências a serem tomadas pelo administrador em situações nas quais o futuro tende a ser diferente lá do passado. Então, a diferença entre o planejamento estratégico e o planejamento tradicional é que o planejamento tradicional ele está mais voltado para a organização e elabora, então, suas análises em bases retrospectivas e quantitativas, enquanto que o planejamento estratégico ele se baseia na análise externa do ambiente organizacional, utilizando dados quantitativos e qualitativos de longo prazo, lá à frente, né? Resultando em uma postura proativa de seus dirigentes e também antevendo-se o futuro. Como podemos observar, o planejamento estratégico se caracteriza por necessitar, né, de um olhar mais ampliado, vindo de todas as equipes para todos os setores e áreas da unidade de informação. Esse documento ele deve ser construído a partir de duas premissas. A primeira delas é a verificação das demandas dos usuários e dos diagnósticos feitos de forma sistemática pela equipe, como vimos então na unidade 1. Já a segunda premissa é a necessidade de que esse documento também se paute pelo planejamento estratégico da instituição, a que a unidade de informação está vinculada, de forma que tenha em vista também a missão, a visão e os valores da organização. Nesse processo, Valadares explica que o planejamento estratégico ele se baseia em conceitos e atitudes em que a empresa acredita, sendo caracterizado como uma forma inteligente de escolher uma sequência de ações futuras, em busca de seus objetivos maiores. Então, o planejamento estratégico ele deve responder às seguintes questões: onde a empresa está? Onde essa empresa almeja chegar? Como ela irá até lá? Quando irá? E como, então, mensurar e avaliar todo esse processo? Bem, dessa forma, então, a gente observa que o planejamento, né, ele é feito de processos de construção. E aí a gente observa alguns deles, né, todo esse caminho percorrido, que são os valores, a missão, a visão e os fatores críticos de sucesso, a análise interna e externa, as estratégias e, por fim, a implantação e o controle, que é o modelo, então, adaptado de Pereira. Inicia-se, então, no estabelecimento e conhecimento dos valores da organização, seguindo, então, para a missão e depois para a visão, né, dos pontos críticos de sucesso. Depois, então, seguimos para os fatores críticos de sucesso que podem interferir diretamente nas estratégias. Continua com a análise do ambiente, que é feito, então, um diagnóstico. Seguidamente, depois, né, para o estabelecimento das estratégias e, por fim, termina com a implantação e o controle das ações. Então, esse aí é todo o processo de construção do planejamento estratégico. O Walters, né, alega que ao se construir um planejamento estratégico, a gente precisa fazer algumas perguntas. Por exemplo, quem é a unidade de informação? Para onde, então, a unidade de informação ela deseja ir? O que a unidade de informação quer ser e por que ela quer ser isso? O que a unidade de informação está fazendo, então, para chegar lá? Então, isso nos leva, né, a pensar no planejamento estratégico dentro de um diagrama, né, o qual vocês podem observar aí, que é feito, então, de perguntas, ao mesmo tempo, né, mostra como são as etapas, né, dirigidas a cada uma dessas perguntas. Por exemplo, a pergunta quem somos, não, está relacionada à missão e aos negócios, que se relaciona diretamente à missão, aos negócios, aos princípios pautados pelos valores dentro da instituição. Como estamos dentro dessa instituição? Né? Então, é feita uma abordagem externa, leva-se em conta a abordagem externa e interna, é feito um diagnóstico da situação. Então, conhecer esse diagnóstico, a situação dos ambientes externos e externos.
Para onde vamos, né? Então, é o objetivo realmente da instituição, da unidade de informação. Diz respeito, então, a esses objetivos que norteiam, né? Norteados, então, pelo quem somos e pelo como estamos ali dentro, né? A partir disso, é possível estabelecer as metas a serem atingidas também pela organização. A outra pergunta, então, como atingir, né, o que a gente quer, os planos, né, dessa instituição? Então, se relaciona diretamente o que? As estratégias que envolvem ação para colocar os objetivos em prática. Como estamos indo dentro desse planejamento? Então, guiado então, aí pelo plano de ação. Né? Então, esse plano de ação sistematiza, né, sistematizado, que vai colocar então, os objetivos em prática por meio das estratégias criadas a partir do diagnóstico e também dos princípios da organização. E por último, então, como corrigir? Né? Feito um acompanhamento, uma tomada de decisão. Todas essas etapas e processos que envolvem, então, planejamento, visto que eles precisam de constante monitoramento a fim de corrigir eventuais falhas para alcançar, então, os objetivos propostos. Bem, então, quem somos, como estamos, para onde ir, como atingir, como estamos indo, como corrigir, como a gente viu essas questões levantadas no diagrama anterior. São questões, então, que norteiam, né, devem nortear o desenvolvimento do planejamento estratégico. Mas também é importante ressaltar que não há uma metodologia padrão, visto que as organizações são diferentes, variando em cultura organizacional, nas suas configurações, nos seus tamanhos, valores, estilos gerenciais e também as filosofias de trabalho que as guiam. Dentro da biblioteconomia, então, as primeiras publicações que relatam a aplicação de planejamento estratégico em unidades de informação datam da década de 1990, como, por exemplo, é o caso do livro Planejamento Estratégico para Unidades de Informação, que foi publicado pela Associação Paulista de Bibliotecários em 1995. Dentro da área, é o único livro que aborda, né, efetivamente essa perspectiva de planejamento. Então, a pesquisadora Maria Cristina Barbosa de Almeida publicou outro livro em 2005, né, 10 anos depois, que trata do planejamento de bibliotecas e serviços de informação, mas de uma forma um pouco mais generalista, sem se ater aos 3 tipos de planejamento, né, detalhadamente. Na literatura, é possível encontrar vários artigos, teses, dissertações que discorrem sobre as problemáticas aplicadas ao planejamento estratégico. Mas, né, as 2 obras citadas, né, tanto da Associação Paulista como da Almeida, são referências unânimes dentro da área. Assim, então, a gente finaliza essa primeira parte dessa unidade e a aula a seguir, né, nós daremos continuidade aos tipos de planejamento, na qual consideraremos o planejamento tático e também o planejamento operacional. Tchau!